A música suave pode até tocar ao fundo, mas o mundo lá fora está longe de ser tranquilo. As provocações militares seguem um roteiro calculado, e agora é a vez de mais um país entrar na mira. A situação esquenta e as consequências não demoram a aparecer. Quando caças russos violaram o espaço aéreo de um aliado da OTAN, a reação no Salão Oval foi imediata. Para incidentes assim, a resposta deveria ser clara: derrubar os intrusos. Enquanto isso, o ministro da Defesa de um vizinho da Rússia não perdeu tempo e sugeriu que a Europa siga o exemplo da Turquia, que há anos não hesita em agir com firmeza. Enquanto isso, as sanções contra Moscou se expandem, atingindo novos alvos estratégicos. Explosões e incêndios marcam o rastro dos ataques ucranianos, que miram em pontos vitais da infraestrutura energética russa. E não para por aí. Uma misteriosa epidemia na região de Chabarovsk deixa mais vítimas, aumentando o clima de instabilidade. Notícias do fronte chegam com declarações importantes do general Sirski, enquanto turistas em destinos paradisíacos tentam ignorar a tensão global. Mas a realidade é implacável. O que acontece nas fronteiras da Europa e da Ásia não pode ser ignorado. A cada dia, novas provocações testam os limites da paciência internacional. Desta vez, 2 jatos militares russos voaram a baixa altitude sobre uma plataforma de petróleo polonesa no Báltico, operada pela Orlen. As autoridades locais classificaram o episódio como uma violação da zona econômica exclusiva do país, colocando em risco trabalhadores e instalações. O incidente ocorreu horas depois de 3 MiG-31 terem invadido o espaço aéreo da Estônia e dias após um enxame de drones russos ter sobrevoado o território polonês. Moscou, como sempre, nega qualquer irregularidade. Segundo o Kremlin, os caças que sobrevoaram a região do Báltico em 19 de setembro seguiram rotas pré-aprovadas, sem desvios ou violações de fronteiras. Tudo foi feito dentro das normas internacionais garantem com base em registros objetivos. Mas a Estônia vê a situação de outra forma. Os MiG-31 teriam permanecido por quase 12 minutos em seu espaço aéreo, um ato sem precedentes. Para interceptá-los, caças finlandeses e até um F-35 italiano foram acionados, escoltando as aeronaves russas de volta ao território de Kaliningrado. Até Donald Trump foi chamado a se pronunciar, mas sua resposta foi típica, evasiva e cheia de repetições. Não gosto disso. Não gosto mesmo. Podem acontecer grandes problemas, disse, sem especificar quem enfrentaria as consequências. Enquanto isso, o incidente com os drones na Polônia, ocorrido dias antes, continua sem explicações claras. Varsóvia chegou a sugerir que poderia ter sido um erro, mas desde então o silêncio prevalece. A reação mais contundente veio da Lituânia. O ministro da Defesa do país não mediu palavras. Caças russos que violam nosso espaço aéreo deveriam ser abatidos. As fronteiras da OTAN estão sendo testadas de propósito, e precisamos agir com determinação. Ele lembrou o caso de 2015, quando a Turquia derrubou um Su-24 russo após uma breve incursão em seu território, mostrando que firmeza é a única linguagem que Moscou respeita. Enquanto isso, a Ucrânia não dá trégua. Na madrugada de 20 de setembro, uma série de ataques precisos atingiu refinarias russas em Saratov e Novokuibishevsk, além de uma estação de mistura de petróleo em Samara, responsável por metade das exportações do país. Os alvos não foram escolhidos ao acaso. Além de abastecer o exército russo, essas instalações geram bilhões para o Kremlin. O complexo de Saratov processa 7 milhões de toneladas de petróleo por ano, enquanto o de Novokuibishevsk chega a quase 9 milhões. A estação de Samara, por sua vez, é crucial para a mistura que sustenta as receitas de exportação de Moscou. Os resultados foram devastadores. Explosões e incêndios paralisaram infraestruturas críticas, abalando tanto a economia quanto o esforço de guerra russo. O Kremlin perde não apenas combustível, mas também sua principal fonte de divisas. Enquanto isso, a Ucrânia enfrentou um dos maiores ataques aéreos desde o início da invasão, com mais de 600 drones e mísseis lançados. Graças à defesa antiaérea ucraniana, mais de 90% foram interceptados, incluindo quase todos os mísseis de cruzeiro e 2 drones balísticos. Mas mesmo com esse desempenho heróico, algumas armas conseguiram atingir alvos civis. Em Dnipro, Zaporizhzhia e Kharkiv, os ataques deixaram mortos e feridos, além de danos em residências e infraestruturas. Uma fábrica foi atingida provocando incêndios, e relatos de moradores descrevem cenas de caos, hospitais lotados, ruas destruídas e uma sensação de impotência. É um pesadelo, disse um deles. Não dá para acreditar que isso está acontecendo. Mas nem tudo são más notícias. No fronte, as forças ucranianas continuam avançando.
Na direção de Donetsk, as tropas recuperaram o controle de áreas estratégicas, empurrando as linhas russas de 3 a 7 quilômetros para trás. 9 localidades foram libertadas, e mais de 160 quilômetros quadrados foram retomados. As perdas russas são impressionantes. Quase 2.500 soldados e mais de 800 equipamentos destruídos, desde motocicletas até tanques e veículos blindados. O que antes parecia uma ameaça iminente de avanço russo agora se transforma em uma retirada desorganizada. Enquanto isso, na Rússia a vida também não é fácil. Além de ser um dos países mais perigosos para soldados contratados, gerir grandes empresas por lá se tornou uma atividade de alto risco. Mais um executivo foi encontrado morto em circunstâncias suspeitas. Alexander Tunin, diretor da Kimpron Engineering, foi assassinado a tiros em sua casa nos arredores de Moscou. O padrão se repete, e as perguntas ficam sem resposta. A guerra não dá sinais de trégua, e cada dia traz novos capítulos dessa crise sem fim. Para quem acompanha os fatos, fica claro que a única saída é apoiar aqueles que lutam pela liberdade. A informação é a arma mais poderosa, e é por isso que continuamos aqui, trazendo os detalhes que importam. Mas para seguir em frente, precisamos do seu apoio. Juntos podemos fazer a diferença. O corpo de um executivo da Rosatom, especializado em compósitos de carbono para aviação e energia, foi encontrado ao lado de seu carro em uma estrada florestal, com uma espingarda de caça e uma carta repleta de queixas. As investigações, sem hesitar, classificaram o caso como suicídio, atribuindo-o a uma depressão de longa data. Mas como ignorar o padrão que se desenha? Desde fevereiro de 2022, uma verdadeira epidemia de mortes misteriosas vem ceifando a vida de altos executivos russos, em circunstâncias que desafiam qualquer lógica. Os números já beiram a casa das dezenas e os casos se multiplicam. Há menos de 2 semanas em Kaliningrado, o diretor da Keipotai Service, Alexei Senitsyn, foi encontrado decapitado. Uma morte que, convenhamos, é difícil de ser disfarçada como suicídio, e até agora, nenhuma versão plausível foi apresentada pelas autoridades. Em agosto, 2 nomes de peso caíram: Dmitry Zipov, da Uralkali, e Mikhail Kenin, ligado a um dos maiores incorporadores imobiliários da Rússia, e, segundo algumas fontes, ao círculo próximo do ex-ministro da Defesa, Sergei Shoigu. Antes deles, uma verdadeira onda de executivos de gigantes como Gazprom, Transneftra e Lukoil desapareceu, vítimas de quedas acidentais e infartos fulminantes, ou suicídios que soam cada vez mais como uma piada de mau gosto. Coincidência? Talvez. Mas quando os fatos se acumulam dessa forma, é impossível não questionar. E enquanto o mundo assiste a essa espiral de violência e impunidade, outro cenário de caos se desenrola. As chamas dos incêndios florestais na Turquia avançam perigosamente, ameaçando resorts que milhões de turistas conhecem de cor. Em Belek, um dos destinos mais procurados por viajantes, o fogo se aproxima de hotéis lotados, forçando evacuações em massa. Ônibus retiram hóspedes às pressas, enquanto o paraíso turístico se transforma, diante dos olhos de todos, em uma zona de desastre. A fumaça já alcança até mesmo a vizinha Alania e nas redes, turistas compartilham imagens chocantes. Alguns, com uma frieza quase surreal, continuam a posar para fotos como se nada estivesse acontecendo. Mas não é a hora de normalizar o absurdo. Não é a hora de fingir que o mundo não está pegando fogo literalmente e metaforicamente. Cada informação que chega até nós é uma peça fundamental para entender o que realmente está em jogo. E é por isso que seu apoio é tão crucial. Compartilhe, comente e faça sua voz ser ouvida. Porque só juntos podemos iluminar as sombras e garantir que a verdade não seja mais uma vítima silenciosa. Agradeço por ter chegado até aqui. Agradeço pela confiança e pelo tempo que dedicou a este conteúdo. Agora é sua vez. Deixe seu comentário, dê seu like, compartilhe. Cada ação conta para que possamos crescer e alcançar mais pessoas. Até a próxima, e que as notícias que virão sejam, pelo menos, um pouco menos sombrias.